Agora a gente vai aprender a montar o gráfico e identificar os fatores que tem em cada gráfico. Beleza? Então vamos nessa. Então vamos lá, né, galera? Não custa lembrar que todos os sábados às 16 horas saem as aulas de dúvidas. Então você está assistindo essa aula hoje, na quarta-feira, quinta ou sexta-feira, ainda dá tempo de você mandar a dúvida para que eu grave ela e já poste neste sábado para você, caso surjam dúvidas, o que é normal surgir dúvidas sem problema nenhum, estou aqui para ajudar, tá bom? Só não esquece de fazer isso. Agora eu vou associar os ângulos com os seus respectivos resultados. No gráfico, deixa eu até colocar aqui os nossos gráficos e a partir dos gráficos é que a gente vai identificar o que determina uma função seno ou uma função cosseno. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente sempre deve lembrar: o valor máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. O valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo é menos 1. Por que o valor máximo é 1? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o raio da nossa circunferência era 1. E o segundo motivo é que seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. E a hipotenusa é maior do que cateto oposto e cateto adjacente. Então eu não tenho como dividir um número que é menor do que o outro e dar um resultado maior do que 1. Por isso que é entre 1 e menos 1. Então a primeira coisa que você vai marcar é 1 como valor máximo, menos 1 como valor mínimo, tanto no seno quanto no cosseno. 1 e menos 1 nos dois. Segunda coisa, os nossos ângulos, só que não mais em graus comuns, a gente vai marcar em radiano. A gente começa em 0 grau, finaliza em 2π, beleza, pessoal? E marca os ângulos intermediários. π sobre 2, π, 3π sobre 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E agora fica muito fácil. A gente só vai associar os ângulos com os seus resultados. Seno de 0 é 0. 0 é 0. Origem, começa tudo do lado de cá. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Começa aqui de cima. E essa é a única diferença do seno para o cosseno. O seno sempre inicia do 0 e o cosseno sempre inicia do 1. Depois aqui, olha só, fica muito fácil da gente conseguir escrever o gráfico. Valor do meio, vou ficar aqui no meio certinho, ó. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Valor do meio, valor máximo. Valor do meio, valor mínimo. Função periódica, ela se repete. O seu comportamento, ele tem um prazo para acontecer e a partir daqui é só Ctrl+C, Ctrl+V. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. Meio máximo, meio mínimo. E aqui a gente faz a nossa velha e bonita ondinha. Pá, pra cá também e por aí vai. Beleza, turma? Já no cosseno, máximo, meio, mínimo. Meio, máximo, meio, mínimo. Meio, máximo, meio, mínimo. Mas a gente começa do máximo, passa no meio, vem no mínimo, vem no meio e finaliza no máximo. Pá, 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 pá. Vai para um lado e vai para o outro lado. E aqui estão as nossas duas ondinhas bem bonitas.
gráfico de f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x. Beleza, gente? Estão aqui os nossos gráficos, mais fáceis do que você imagina. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa é a forma mais simples de a gente visualizar a função seno e a função cosseno. Existem outros fatores que podem determinar uma função seno e uma função cosseno, e a gente vai aprendê-los agora, da forma mais simples possível. Para isso eu vou apagar o lado de cá e a gente vai identificar esses fatores. Vamos lá, turma, olha só. Primeira coisa que você deve saber é que toda função seno e cosseno ela tem um período, obviamente, é claro, porque ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Tá certo, pessoal? Geralmente, do formato comum, o período é 2π ou 360 graus. Ela começa aqui, termina aqui e vai se repetindo, independente de ser seno ou cosseno. Segundo fator e mais importante, nossa função ela é limitada. O que é isso, professor, de função limitada? A função limitada porque ela nunca passa do 1 e nunca passa do -1. Ela está dentro deste limite. Nunca sobe e nunca desce. Então, o limite é um conjunto formado entre os números -1 e 1. Todos esses valores têm imagens. Acima de 1 não tem, abaixo de -1 não tem. E agora a coisa mais interessante, que a gente chama de amplitude. Beleza, pessoal? O que é a amplitude, gente? Simplesmente a distância entre a posição máxima e a posição central. Vou escrever aqui a distância entre o valor máximo e o valor central. E aqui a gente determina todos os fatores que interferem numa função seno e numa função cosseno. Nesse caso, ó, a distância de 0 até 1 é 1. Portanto, a amplitude é o número 1. Desculpa, não é o número 1. Né? Amplitude, vamos chamar assim, AMP, é igual a 1. Tudo bem, gente? É isso daí que determina a função seno e a função cosseno. E agora a gente vai melhorar ainda um pouco mais, porque a gente vai alterar o período. Volto já, deixa acabar de tocar o sino. Bom, retornando aqui, como eu dizia, a gente agora vai treinar, vai começar a ver função seno e cosseno alterando o seu período, que é de 2π, 360 graus. O período pode esticar ou reduzir, alterando o limite, que a gente chama de deslocar o gráfico, ou suspender o gráfico, ou abaixar o gráfico, tá? É a parte mais fácil. E a sua amplitude, que é alongar ou achatar o nosso gráfico, tá? Então, para isso, eu vou apagar esse lado de cá e a gente vai ver como é a forma geral, a fórmula geral da função seno e função cosseno. Então, bora lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, turma, é muito mais fácil do que você pensa, tá? A lei geral é essa e essa aqui, olha só. F de x, antes a gente tinha só seno de x e cosseno de x. Agora a gente tem um valor A que é somado ao seno multiplicado por um fator B e o x, que é o nosso ângulo, multiplicado por um valor K, tanto para o seno quanto para o cosseno. E agora a gente vai entender o que cada um desses fatores interfere na nossa função. Primeira coisa, o K que multiplica o x é o que determina o nosso
período. Beleza, gente? Vamos botar aqui embaixo também. Período. O valor A, que é somado, ele desloca o gráfico ou para cima ou para baixo. Então a gente diz que ele altera o, vamos botar aqui limite, vamos lá. Não limite, vamos chamar de deslocar o gráfico. Calma lá que a gente vai ver exemplo e a gente vai ver as questões. Deslocar o gráfico. E o valor de B, que foi o que sobrou, é o que determina a amplitude do nosso gráfico. Amplitude do nosso gráfico. Beleza, turma? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples para a gente entender como cada uma dessas coisas interfere na formação do nosso gráfico. Deixa eu apagar o lado de cá. Beleza, turma? Agora a gente pegou um exemplo aqui relativamente simples, onde a gente vai observar a lei geral e vai construir o nosso gráfico. Não ligue caso você escute um galo cantar, é o vizinho aqui do lado que tem um zoológico dentro de casa, tá? Não liga para isso não e vem aqui para aula, beleza? Novamente a gente tem uma lei e a gente vai pegar os nossos fatores, que são o deslocamento do gráfico, a amplitude e o período, para construir o nosso. E vocês vão ver que é mais fácil do que vocês pensam. A dica que eu dou é a seguinte: desenho gráfico, vamos lá. X aqui, né? Porque minha variável é x, aqui eu tenho f de x. E aqui o que é que acontece? Ó, primeiro fator que você tem que observar é o nosso deslocamento do gráfico, tá? O valor de A, 99. Então, o nosso gráfico vai ter como valor intermediário o 99. O valor do meio é 99. A segunda coisa que você vai observar é a nossa amplitude. Valor máximo 99 mais 21, valor mínimo 99 menos 21. 99 mais 21, 120. Meu valor máximo. Valor mínimo 78. 78. Acabou. Agora eu só preciso achar o quê? O meu período, para eu saber aonde começa a minha função e aonde termina a minha função. Então a gente vai utilizar uma fórmula, é a única fórmula aqui de toda essa história toda aqui, tá? Período é igual a 2π dividido por k, onde k é o valor que multiplica o x. Nesse caso, quem é que multiplica o x? É o 2. Então 2π dividido por 2. Corto 2 bonitinho, vai sobrar quem? Π. Esse é o meu período. Então a minha função começa em 0 grau e não termina em 2π, porque o período dela é π. Então é exatamente aqui onde a minha função vai terminar. Função seno começa no valor do meio, chega no valor máximo, valor do meio, valor mínimo e finaliza novamente. Olha aqui nosso gráfico bem bonitinho e pronto. Começa no valor do meio, lembra? Seno de 0 é 0, o valor do meio. Cresce chegando no valor máximo, volta no valor do meio, passa pelo mínimo e finaliza o nosso gráfico. Recapitulando, 99, valor de A, deslocamento do gráfico, é o meu valor do meio. 21 é a minha amplitude, então o máximo é 99 mais 21, máximo, mínimo 99 menos 21, 78. E o período, 2 vezes x, período 2π sobre k. 2 é k porque é o número que multiplica x. Então, período é igual a 2π sobre 2, que é π. Minha função começa no 0 e termina em π. De 0 até π, ela tem que vir no meio máximo, meio mínimo e finaliza no meio novamente. Está escrito o nosso gráfico.